dar início a uma série onde nós vamos falar sobre constelação familiar. Primeiro ponto, o que é constelação familiar? Thierry, constelação familiar é espiritual. Thierry, constelação familiar é do diabo. Thierry, constelação familiar é algo relacionado aos espíritos. Thierry, constelação familiar vai envolver as pessoas que morreram, vai trazer essas pessoas para a nossa realidade. Thierry, constelação familiar, enfim. São esses e muitos outros questionamentos que eu recebo diariamente relacionados à constelação familiar. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas carregam uma trave, um bloqueio, uma resistência contra essa ferramenta magnífica, que é uma ferramenta muito breve, que vai ajudar você, primeiramente, a olhar com amor para as feridas que o seu sistema familiar carrega. Então eu vou explicar pra você já, e eu já quero quebrar todos esses paradigmas que você enxerga na constelação familiar. Primeiro ponto, constelação familiar não é espiritual. Segundo ponto, constelação familiar não são movimentos de espíritos. Não tire isso da sua cabeça. Constelação familiar é uma ferramenta terapêutica que vai sim te ajudar a ter consciência dos traumas que você carrega, que possivelmente são traumas que está conectado à sua mãe, aos seus avós, à sua parentela de gerações passadas. Então não é algo sobre maldições hereditárias. Não, é relacionado às informações que existem no campo sistêmico. Ou seja, tudo aquilo que os seus avós, seus tataravós, seus bisavós vivenciaram, de alguma forma vai influenciar na sua vida. Então precisa estar claro que nós carregamos não apenas os nossos traços. Então às vezes a gente fala assim, eu herdei da minha família a cor do cabelo. Bom, eu herdei da minha família a cor dos olhos. Da minha avó, eu puxei isso, eu puxei aquilo. E a gente começa a associar alguns traços físicos que nós carregamos. A verdade é que não são somente os traços que nós herdamos. Nós vamos herdar também questões positivas, de comportamentos. E nós vamos também herdar comportamentos negativos. Então, traumas e bloqueios. Por exemplo, suponhamos que a sua avó, ela se tornou mãe solteira. E você nem sabe disso. Você não teve muito contato, você não sabe da história. Só que hoje você se tornou mãe solteira. Então, não começou em você. É um padrão de repetição por uma lealdade emocional que existe no seu sistema. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que é constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica breve, que vai nos ajudar a expandir a consciência. Portanto, nós vamos acessar aquilo que está no nosso inconsciente, que nós não conseguimos acessar sozinhos, e nós vamos entender aonde existem as travas e os bloqueios que nós carregamos, que está conectado ao nosso sistema. E existem 3 ordens que rangem a constelação familiar. Então, eu vou gravar vídeos para explicar para vocês cada uma das ordens. Mas antes, eu já quero deixar com esse primeiro vídeo de introdução que a constelação familiar, ela não tem nada a ver com religiões espíritas, não é religioso, ainda que eu esteja aqui com a minha Bíblia, é porque eu estava gravando um outro conteúdo e eu não quis tirar ela daqui. Até porque precisa ser quebrado o paradigma de que cristão, ele não pode ter contato com constelação familiar. Isso é um equívoco gigantesco. Por quê? Porque um cristão, ele precisa cuidar da alma dele. Isso é para qualquer pessoa nessa terra. Nós temos um espírito, nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender que a nossa alma, muitas das vezes ela vai nos aprisionar e nos travar de acessar bênçãos extraordinárias. Mas Thierry, quando Jesus disse lá na cruz do Calvário, está consumado, foi tudo pago. Sim, as maldições hereditárias, elas foram todas anuladas. E glória a Deus por isso. Só que nós precisamos entender que existem algumas travas e alguns bloqueios que nós carregamos, que são de travas emocionais, de traumas que nós vivemos. E de traumas na constelação familiar relacionado ao nosso sistema. Então, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios e etc. Então, precisa ser quebrado esse bloqueio de que cristãos não podem ter acesso à constelação familiar. Isso é um equívoco. Nós precisamos cuidar da nossa alma. Um cristão, quando ele está tendo alguns problemas emocionais, ele vai fazer uma terapia. Ele vai ter contato com um terapeuta, ele vai ter contato com um psicanalista, ele vai ter um contato, muitas das vezes, em questões extremas, com um psiquiatra. E quantas vezes a gente escuta que, depressão é a ausência de Deus. Não, depressão é uma questão da alma. São questões que nós precisamos olhar com atenção, com cuidado, com amor. Nós precisamos de cuidar. Nós precisamos de cuidar da nossa alma. Por isso que hoje nós estamos vendo um crescimento gigantesco nessa área da psicologia, da psicanálise, de pessoas que vão cuidar da nossa alma, que vão cuidar do nosso psicológico. Por quê? Porque as pessoas têm vivido no automático, as pessoas têm esquecido que elas são corpo, alma e espírito. Muitas têm cuidado apenas do espírito, deixado a alma de lado, outras têm cuidado só do corpo, esquecido o espírito e a alma. E quando vai ver, essa pessoa ela tem uma crise gigantesca emocional, crise de ansiedade, depressão, crise de pânico. Nós vamos ver várias crises aí relacionadas à área emocional, que primeiro ela vai gritar
através do seu corpo. Então, enxaqueca, dores no corpo, estresses, enfim, são várias questões que o corpo ele vai gritar que tem alguma coisa errada com a nossa alma. Só que a gente não quer saber, a gente vai tomar um comprimido, a gente vai tomar um remédio aqui, ou seja, nós não vamos na raiz. Nós vamos ali, né, maquiar aquela dor, nós vamos tomar um comprimido e tá tudo certo. Então, ei, eu tô te fazendo um convite a enxergar além daquilo que você tem escutado. Porque eu, Tiele, também tinha essa trava, esse bloqueio de que constelação é de Satanás. Mas um dia em oração, Deus ele me direcionou a essa ferramenta. Então eu busco, né, tô estudando, já são 3 anos envolvida com a constelação familiar, ajudando várias pessoas, mas primeiramente eu quero falar sobre o meu exemplo. E nos próximos vídeos dessa série eu vou compartilhar com vocês exemplos da minha experiência com constelação familiar. Então, fica conectado aqui que no próximo vídeo eu vou falar pra vocês detalhadamente cada ordem que arranja a constelação familiar. Já para adiantar, são 3 ordens apenas, tá? Então, ordem do pertencimento, ordem da hierarquia e ordem do equilíbrio. Agora você vai ficar ligado que em breve eu vou soltar para você o vídeo que vai explicar a primeira ordem, que é a ordem do pertencimento. Combinado? Então compartilha esse vídeo com outras pessoas para elas entenderem que constelação familiar é uma ferramenta terapêutica. Tem nada de espírito, tem nada de movimento aí de pessoas que já morreram de reencarnação. Não, tem nada a ver disso. É uma ferramenta terapêutica, assim como um psicólogo, assim como outros, né, profissionais da área que cuida da sua alma, que cuida da sua mente, é essa ferramenta. Mas ela vai nos ajudar a acessar o nosso inconsciente e indo de encontro com as raízes que nos formaram, que é os nossos pais, os nossos avós, entender um pouco da história, o que talvez hoje nós estamos repetindo, que é de fato algo relacionado a pessoas lá do nosso passado. Então, compartilhe e aguarde o próximo vídeo, hein?